E olha só, você tocou num assunto interessante, porque você começou a falar do teu trabalho como, enfim, com ciências políticas, não é? Ao mesmo tempo, você tem um outro trabalho como personal trainer, né, na área de educação física, e ao mesmo tempo você tem o Coalizão, que tem toda uma preocupação voltada para a questão. Vocês estão sempre fazendo eventos, né, voltados para a questão de cultura, literatura. O Silvio está sempre ali com vocês nessa parte também. E eu acho que a gente já começa por aí mostrando um pouco que o título, né, do programa hoje tem uma certa pegadinha, né? Que a gente colocou ali a coisa da alta cultura versus política do dia. Como se fossem coisas antagônicas, né? Ou o sujeito se preocupa com a alta cultura, ou ele abandona isso e vai ali, né, se preocupar, infartar, ficar doido com a política do dia, preocupado com a política. Então, assim, é um falso antagonismo, né? Eu acho que a gente pode ver isso como um falso antagonismo. E você e o pessoal do Coalizão conseguem fazer esse meio campo, fazer esse equilíbrio, porque ninguém aí está descolado da realidade. Ao contrário, vocês estão com os dois pés bem firmes no que está acontecendo, têm plena consciência dos nossos problemas político-partidários, eleitorais, dos problemas econômicos, sociais do país, não é? Mas em vez de buscar a solução, né, com aquela hiperprodução de notícia, de comentário a respeito de cada mínimo movimento da política do dia, vocês, né, focam naquilo que, digamos assim, que é essencial. Eu queria que você falasse um pouco, Lucas. A gente estava conversando agora, antes de entrar no ar, né, nos bastidores, sobre isso. A tua visão sobre esse processo. Pois bem, o Brasil, é notório, né, que o brasileiro hoje ele entrou numa redoma fixa de política diária. Mas eu preciso analisar que existe o lado intelectual, o lado cultural, que ele só vai ser resgatado, né, quando de fato nós voltarmos os nossos olhos para as coisas que são menos efêmeras do que a política. No entanto, a política, ela meio como um acidente nos ataca, né, e nós de forma involuntária, passiva, abraçamos, porque ela está na realidade. Ela vem de encontro a mim e diz para mim, olha, tem um problema e você precisa falar alguma coisa sobre esse problema, porque você tem família, a sua família quer saber o que está acontecendo, você tem um grupo, né, e você está pagando altos preços por algumas coisas, a economia do Brasil não anda bem, várias coisas que acontecem durante o dia, que estou jogando aleatório, mas isso aí envolve a política do dia, não tem jeito de você fugir disso. Agora, o que nós defendemos aqui, o contrário de que alguns defendem, que nós deveríamos abandonar a política, nós não acreditamos nisso, Brasil. Nós entendemos que há um limite da política do dia, né, há um limite para você abraçar isso, e o limite é você guardar alguns cartuchos para isso e jogar outros cartuchos, os melhores, né, para a questão mais literária, a questão mais cultural. Os aspectos menos efêmeros que eu falei, as coisas mais transcendentais, né? Mais ou menos como apontar alguns canhões, né? Nós estamos aqui numa guerra, então nós estamos com uns canhões, né, Braz? Aí nós pegamos todos os nossos canhões e jogamos para a política do dia. Aquela coisa que amanhã já não interessa mais da notícia de ontem. Uhum. Né? Ou então nós pegamos todos os nossos canhões, nos viramos contra o adversário e vamos apontar lá para Aristóteles, Platão, Olavo, Agostinho, São Tomás, e vamos esquecer o que está acontecendo. Veja, quando eu aponto meu canhão só para esse lado, a minha retaguarda fica exposta, obviamente, literalmente. Né? Então é uma expressão que eu gosto de usar, que eu usei muito no futebol. Nós cobramos o escanteio e estamos tendo que correr para cabecear, porque não há hoje exatamente as castas muito bem separadas. Você não sabe quem são os intelectuais exatamente, até pode saber. Você tem o Olavo, né? Tem alguns outros alunos. Você não sabe quem são os quadros políticos. Você não sabe quem são as lideranças e o militante. Então, enquanto isso não for esclarecido, né, nós precisamos fazer algumas coisas concomitantemente. Né? Mas, de fato, o nosso foco maior, Braz, né, o meu, do Henrique, principalmente, não está na política partidária. Nós não fazemos parte disso. Pelo menos ativamente, né? Nós damos as nossas opiniões, até participamos de algumas reuniões, ajudamos,
né, com aquilo que a gente conhece ao longo da história, que nos foi dado como conhecimento, até através do próprio professor Olavo, né? Mas nós entendemos que há uma coisa que rege a política muito maior do que a própria política do dia, né? Então, aí nós vamos entrar depois em outro problema que nós podemos abordar aqui também, que é como é que nós vamos, então, resolver o problema da política, sendo que a política não resolve problema nenhum, né? Então, veja, nós temos que resolver um problema de um elemento que não resolve, e esse elemento está sendo colocado a todas as fichas dele, e esse elemento não resolve nenhum tipo de problema. Então, nós temos que resolver o problema desse elemento chamado política, né, para que esse elemento possa, então, de alguma maneira, ajudar o próximo, ajudar o cidadão médio, né? Hoje, quando a política chega nesse cidadão médio, quando ela se apresenta como tal, de forma cabal, né, em última instância, como o produto final dela, chega toda já atrapalhada, já chega com seus vícios, né, cheio de problema de ordem pragmática que tu não consegue resolver, porque já está o sistema inteiro perverso, né, pervertido. Então, como é que tu resolve isso, né, Braz? Não é fácil, eu também não sei. Eu sei que nós precisamos resgatar algumas coisas que lá atrás foram deixadas de lado, né, a nossa autoconsciência, né, a nossa reflexão diária, individual, não coletiva. Então, tudo isso são assuntos que nós podemos abordar aqui e eu acho que dá um bom papo. Com certeza. Lucas, eu lembro que 2 fins de semana, poucos dias atrás, né, tive o prazer de poder conversar com algum tempo, né, com o professor Olavo, e ele comentou o seguinte, né? A gente estava justamente. A conversa era mais ou menos sobre isso, não é? Sobre como a gente parece que tenta escapar de todos os lados dessa preocupação comezinha, dessa preocupação torpe com política do dia, mas ela nos cerca, não é? E ele estava comentando justamente isso, que o nosso século, né? Não só o século XXI, mas o século XXI, mas do século XX para cá, talvez desde o fim do século XIX, né, nós estamos talvez vivendo na era da política, né? O homem do século XVIII, do século XVII, quanto mais você regride, você nunca viu uma sociedade onde a política ocupava uma parte tão central da preocupação e da discussão das pessoas, né? A política, de fato, era um assunto que, enfim, interessava ali chefes de Estado e algumas pessoas com poder de ação, né? As cortes, a aristocracia, não é? E isso não era o centro da vida das pessoas. E a sociedade foi, enfim, se desenvolvendo, não é? Desenvolvendo no sentido mais literal do termo, né? O desarrolar, né, cronológico, né? De uma maneira que a política ela se tornou, a gente se tornou, como o Aristóteles dizia, um animal político, né? Do picolezeiro, o tiozinho que vende picolé ali na esquina, ao executivo da multinacional, o sujeito parece que acorda, imerso em política, né? E isso às vezes causa, né, essa sensação de que quando você senta e para ler Irmãos Grimm, por exemplo, que tô vendo que está aí atrás de ti, né? Você está fugindo da realidade, você está sendo um covarde, né? E o cara que está ali igual um maluco lendo todas as notícias, esse cara que está salvando o Ocidente, né? Esse cara que é o cara que está preocupado com o menino que está passando fome, com o pessoal do Nordeste que não tem água, né? Com a inflação, com a gasolina custando R$7, né? Você virou a direita gravatinha borboleta porque você parou para ler um livro. Só que o que o pessoal não percebe é que essas decisões políticas que nos afetam, que circundam as nossas vidas, não é? Apesar de todos nós participarmos dela em maior ou menor grau, essas decisões elas vêm, enfim, dos ministros lá da Suprema Corte, dos deputados, dos senadores e, obviamente, dos lobistas, né, das ONGs, das pessoas que têm interesse, que influenciam as decisões desses
legisladores e dos governantes de maneira geral. E essas ideias, não é, Lucas? Elas chegam até essas pessoas através principalmente das universidades. A gente tem exceções, assim, tem aquela situação do político que, enfim, é tipo tiririca, que não estudou e não sei o que lá e tal, mas uma boa parte dos nossos deputados, dos nossos legisladores e todos os nossos ministros e desembargadores, todo mundo que faz a política internacional do Brasil, quem comanda a economia do Brasil, todo mundo saiu do banco das universidades. Não é? Mas as universidades, de maneira geral, elas não costumam criar ideias, elas não são as criadoras. Elas geralmente debatem ideias que são criadas por algo que está além da universidade, que são os intelectuais. E a gente ficou preso nisso por muito tempo, porque as ideias debatidas nas universidades eram dos intelectuais da esquerda. Então, assim, era uma grande câmara de eco, né? O sujeito, mesmo sem ser de esquerda, ele entrava no meio universitário onde só as ideias de esquerda eram debatidas, todo o repertório, todo o menu de ideias que ele tinha, da opção A, B, C e D, eram, na verdade, todas opções revolucionárias, né, com mais ou menos sabor de comunismo, né, com graus variados de comunismo, mas vinha tudo da mesma fonte. E essas políticas eram implementadas daí. E o que eu vejo que é um trabalho que você faz, o trabalho que tantos, enfim, quem rompeu, né, essa barragem da hegemonia cultural da esquerda, que fez o rombo na parede dos caras, né, é o Olavo. Isso aí. Quem acha que o papel do Olavo é, sei lá, ser um comentador político que por um acaso proporcionou a eleição do Bolsonaro, não tem ideia, né, do tamanho do trabalho intelectual do professor Olavo. Né? Ele provocou esse rombo onde cabe aquelas pessoas que têm que se achar, né? Você falou que os papéis estão confusos, né? Sobre quem é intelectual, quem é militante, pai e tal, mas vai ter que caber uma parcela de pessoas entender a sua função e a sua missão como intelectual para começar a colocar essas nossas ideias dentro das universidades, dentro dos mestrados, das pós-graduações, dentro das editoras, do cinema, da arte, né? Porque é aí que o povão começa a discutir ideia.